Estamos de volta com mais um Prosa com Bereta, né? E hoje o nosso programa de entrevista, que é um bate-papo leve, cheio de histórias inspiradoras, opiniões marcantes e vivências transformadoras. Então, no episódio desta semana, teremos a honra, né, de receber Pessia Carla, ela que é mãe atípica, neuropsicopedagoga, ecoterapeuta, diretora da APAI Parelhas, né? Então, Pessia, ela vem compartilhar suas histórias, desafios e conquistas, né? Como mãe, como profissional da educação e referência na inclusão e cuidado de pessoas com deficiência, né? Então, teremos uma conversa profunda, humana e necessária, né? Uma temática muito importante. Então, o nosso Prosa com Bereta, né, inicia hoje com Pessia, né, conversando sobre essas temáticas. Então você pode acompanhar, pode continuar conosco através do nosso Instagram oficial, né, você que já está acompanhando, como também pelo YouTube da TVE Nossa Gente. Então no programa de hoje vamos conversar com Pessia e vamos iniciar com boa noite de Pessia. Seja bem-vinda, Pessia. Pode ficar à vontade para as suas considerações iniciais. Eita, boa noite. Desde já agradecendo, Alex, pelo convite, né? Fiquei super lisonjeada, em estar aqui no programa e poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória como mãe e como, acredito que, uma desbravadora da inclusão. E aí é importante que a gente saiba quem é Pérsia, né? Possa ser que alguém que esteja aí nos acompanhando não conheça, não saiba quem é Pérsia, né? Tem ouvido falar já em Pérsia, mas quem é Pérsia? Por favor, né? Vamos prosear um Eita, pouquinho sobre quem é a pessoa Pérsia, né? eu sou uma pessoa que primeiramente me descobri mais a partir da maternidade, né, da maternidade atípica, por ter uma princesa, uma moça, na verdade, com síndrome de Angelman, uma síndrome rara, e assim, que mudou toda a trajetória da nossa vida. Então, a partir daí, foi uma chave gigantesca na nossa vida, com mudança de local, com mudança de profissão, que deu o nosso iniciar. Então, a partir daí, começou-se a questão da busca pela inclusão, a necessidade de pertencimento, a necessidade de poder estar compartilhando com os outros as nossas conquistas e também querer que os outros também avancem junto conosco. Então, Pérsia é parelhense, de onde Pérsia é, quem são os pais de Pérsia, né? Às vezes eu sou de uma geração, Pérsia, que essa geração mais nova eu já conheço os pais, né? Você é filho de quem? Mas aí para quem, né, não Sim, sabe. sim, sim. Eu sou filha de Pedro e Mércia, né? Sou natural de Parelhas, mas nunca morei aqui. Sempre morei fora. Em Natal, a minha última estadia antes de vir para cá. Então, nunca imaginei me morando em Parelhas, apesar de ser parelhense. E quem me trouxe aqui realmente foi o Senhor, através da necessidade mesmo de Jéssica, de poder estar fazendo essa trajetória aqui. Então, Pedro e Messia, da família dos Pereiras e Alves, aqui de Parelhas. Então, vamos começar, né, com algumas perguntas voltadas para a sua história pessoal, para a sua trajetória. Então, como foi a sua caminhada até aqui, né? O que te motivou a seguir na área da neuropsicopedagogia e da ecoterapia também? Pronto, foi justamente a Gércia, né? Porque eu não tinha mais possibilidade de ficar em Natal, devido Gércia na verdade, foi uma mudança de chave quando ela chegou. Eu morava em Natal, trabalhava em uma empresa e com o proceder da nossa vida e as necessidades que ela estava apresentando no início, a gente teve que se mudar de lá, porque o nosso ponto de apoio não estava dando certo para ficar em Natal, então a gente teve que se deslocar para cá. Então, a partir daí, mudou a trajetória de vida profissional, pessoal, porque eu tive que abdicar dos meus sonhos que eu fazia. eh,
contábeis e trabalhava em empresas direcionadas à área de exatas, na verdade, e tive que mudar todo o contexto. Quando eu vim para cá, comecei essa nova trajetória no passo da Gércia, seguindo as necessidades de terapias, e aí fomos seguindo. E PS, nós fomos colegas de faculdade, né? Sim, sim, Fizemos pedagogia juntos, né? sim, Nos encontramos na educação, né? E você, como neuropsicopedagogo, psicopedagoga, né? Como ecoterapeuta, né? Aqui da ecoterapia. E aí as pessoas. Eu lembro que durante algum tempo as pessoas passam ali para a Estrada do Boqueirão e sim, até eu já passei com amigas, amigos que dizem o que é isso, né? Que até não sabem, né? Sobre como funciona, como é esse trabalho. Daqui a pouco nós vamos falar também um pouquinho sobre, sim, né, a ecoterapia, que às vezes não é tão falado sobre o fazer, né, sim. nessa atuação. Então, ser mãe atípica mudou a forma como você vê o mundo e a sua profissão, né? Você já falou um pouco que precisou mudar, né, o seu caminho profissional, né, Sim. em virtude da Jéssica, que é sua filha. Mas ser mãe atípica mudou essa forma de você enxergar o mundo, a sua profissão. Mudou, mudou sim, porque nos trouxe mais sensibilidade, mais afetividade, eh, porque é uma mudança drástica, na verdade. É assim, drástica no sentido de quando a gente é mãe, a gente já tem alguns desafios. E quando a gente passa a ser mãe atípica, eles intensificam um pouco mais, porque nós temos desafios que muitas vezes não conseguimos avançar. Então, esse olhar de resiliência, de resistência, ele foi se consolidando dia após dia. Muitas vezes, a gente tem dias que a gente vai bem lá embaixo e precisa dar um salto para poder subir nessa caminhada, né, que é a inclusão, que é a própria, vamos dizer, deficiência em si, porque cada um tem a sua e com sua história e com a sua, vamos dizer, complexidade. No caso da síndrome de Angelman, ela acarreta muito a questão cognitiva, comportamental, a questão motora. Então, é todo um contexto envolvido que a gente precisa estar tendo muita empatia, muito acolhimento, muita resiliência e resistência para nós, para nossa família e espalhar para a sociedade, que ainda tem que ser uma crescente. E tem alguns momentos que marcou a sua trajetória pessoal e profissional? Trajetória pessoal é justamente quando a gente consegue unir, no caso de outras pessoas também com deficiência em uma conquista. Por exemplo, como a conquista do Paragepares, por exemplo, que as crianças puderam vivenciar aquele momento que muitas vezes eh, achavam que não tinha condições, achavam que não podiam, e a gente conseguir fazer com que eles estejam lá tendo a vivência, a experiência de um esporte para desporto e saber que pode ir além, isso é maravilhoso. Ver um sorriso de uma criança é muito gratificante, isso é uma conquista. Pécia, e dentro desses momentos marcantes, né, você é articuladora do Paradesporto, Sim. né? Como se dá esse trabalho, essa articulação? Funciona, é aqui em Parelhas, é a nível de Seridó do estado, como funciona esse campeonato? Bom, A gente não é tem bem um os campeonato. Paragepares, Sim, né, sim, também. nós temos o Paragepares, iniciou justamente no Paragepares, há 4 anos atrás, onde, como mãe, na verdade, a gente fez a questão da inscrição e quando a gente foi ver, não iria ter o evento. Então, a gente tentou mobilizar para que aquilo fosse feito. Então, a gente foi fazendo de forma amadora, fizemos com alunos com deficiência e sem deficiência, algumas, vamos dizer, modalidades que nesse tempo a gente ainda não tinha a forma mais, vamos dizer, paralímpica em si. Então, o primeiro ano foram desenvolvidos com poucas crianças que se inscreveram, e a partir do segundo nós fomos em busca do Festival Paralímpico em Currais Novos. Então, no segundo, a gente já trouxe uma nova perspectiva para cá,
que nada mais é o paradesporto, na verdade, nada mais é do que um esporte, não é a questão da adaptação, é uma questão da funcionalidade, vamos dizer assim, do atleta. Então, ele tem capacidade de fazer o vôlei sentado, então ele vai para aquela modalidade. Ele tem a questão, até mesmo a questão de uma pessoa com uma deficiência mais complexa, como, vamos dizer, dos membros, de todos os membros, ele pode fazer a bocha com adaptação de cano, então ele pratica esse esporte. Então, a partir do segundo ano, a gente já trouxe o vôlei sentado, a bocha, o para-badminton, e na sequência a gente foi aumentando para o atletismo. Inclusive, a gente conseguiu atingir, né? Fomos escolhidas três, fomos que eu digo as meninas, uma delas Gércia, Mirella e Manu foram para as Olimpíadas, na verdade, as Paralimpíadas, né, escolares, passando para o nível estadual e o nacional, onde tiveram momentos de muita alegria, porque assim também é Oportunidade uma também de levar o oportunidade nome de Parelhas, única, né? exatamente, O e nome ser de a Parelhas da primeira, isso região do Seridó, muito me né? emociona, porque saber que são capazes, a pessoa Sim, vê a pessoa e não a própria sim, deficiência, né? Saber onde você está vendo lá, que são atletas, atletas escolares, sim, mas que estão ali com aquelas suas potencialidades também, porque muitas vezes a pessoa olha para a própria deficiência limitante e não vê aquela pessoa e não consegue enxergar que ela pode mais. sim. Então, isso é muito gratificante. E a gente está no quarto, já em nível, vamos dizer assim, de Paralimpíadas. E desde já quero convidar aí os ouvintes, quem é professor de educação física, vai ter uma capacitação agora dia 12, com profissionais de Natal e de Currais Novos, da Nona Direc, da Secretaria de Esporte do Rio Grande do Norte. Então, dia 12 é só entrar em contato, até mesmo no Instagram da Nona Direc de Educação Física, que vai ter esse momento muito especial para o esporte aqui de Parelhas, no caso, para desporto, para poder compreender um pouco mais o que é isso. Sim, e eu acho que é de suma importância, né? Que a gente, como você falou, que a gente enxergue a pessoa, não a Sim, deficiência. E sim, às vezes a gente realmente enxerga primeiro a deficiência para depois, né, ver o sujeito, observar o sim, sujeito que está por trás, né? E a sim. gente se depara muito com isso, né? E é uma É. temática que precisa ser falada, que precisa ser trabalhada, né? E o esporte traz isso, né? A questão de você ter essa limitação e você conseguir avançar a sua própria limitação, né? Isso com treino, isso é muito importante ter esse avanço, porque você está avançando a si mesmo e mudando sua própria vida, na verdade, né? A vida da pessoa com deficiência, nesse caso. Pérsia, e o seu trabalho como neuropsicopedagoga, né? Para quem não conhece, né? O que é a neuropsicopedagogia e qual é a sua importância? A neuropsicopedagogia é uma das paixões da minha vida, né? Porque ela realmente mudou o meu olhar clínico, o meu olhar, vamos dizer, profissional. A neuropsicopedagogia é uma ciência baseada em três grandes pilares, né? Em três grandes ciências, que é a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, essas três grandes bases elas norteiam a nossa prática. Então, é através dela que a gente trabalha o cérebro. Na verdade, a aprendizagem é através do cérebro. Então, esse é o nosso papel principal, é mapear a questão, vamos dizer, das funções cognitivas, executivas, nas questões, vamos dizer, de forma mais ampla para que todos possam entender. A neuropsicopedagogia, ela trabalha, vamos dizer, de dentro para fora, né? Na questão de identificar essas barreiras que estão impedindo essa aprendizagem, que pode ser uma dificuldade ou pode ser um transtorno. A neuropsicopedagogia trabalha com isso, adentrando essas questões para que a gente possa ver de forma nítida, mapeando esse cérebro e compreender onde é que a gente pode focar de forma mais específica na questão da investigação
como também da própria intervenção, que ela é mais assertiva. Pérsia, quais são os maiores desafios que você encontra, né, ao trabalhar com crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem? A primeira delas é a questão justamente da ampliação, da divulgação da nossa profissão. Por ser uma profissão nova, muitas pessoas ainda não conhecem, né, a potencialidade, na verdade, é a ciência que é a neuropsicopedagogia. Então, é necessário que ainda seja muito falado, muito dito sobre ela. eh, e assim, quando o jovem muitas vezes ou o adolescente ele vem, ele tem também um paradigma em relação assim, será que eu estou vindo aqui para a questão de por ter, vamos dizer assim, por vamos dizer de forma pejorativa, por eu ser doido nessa questão assim, então às vezes Ainda isso se tem muito ainda isso, se né? tem esse paradigma. Então, quanto mais é falado, quanto mais rápido, vamos dizer assim, quanto mais precoce a gente trabalha, menos impacto é no futuro dessa pessoa, desse jovem, desse adolescente ou desse adulto, na verdade. E a neuropsicopedagogia, ela trabalha com a questão da eh, primeira infância, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, jovens e adultos. Então, ela tem um amplo nicho para ser trabalhado. E como você enxerga, Pérsia, o papel da escola, né, na inclusão de alunos com deficiência? Né, a neuropsicopedagogia, ela atua também com esses jovens, nessas dificuldades de aprendizagem também, mas o papel da escola. Como você Sim, hoje sim. enxerga, né? Você que é mãe atípica, que tem uma filha que também está, né, na escola, que faz parte da escola. Então, como você enxerga o papel da escola na inclusão mesmo do aluno com deficiência? Eu acredito que ela está caminhando a passos, né? Que ela já iniciou, que ela é uma constante, mas ela precisa dar passos um pouquinho mais firmes e mais largos ainda. Principalmente quando a gente fala nesse sentido para a pessoa com deficiência, níveis de suporte 3 com a deficiência mais complexa, na questão principalmente dos não verbais, né? Na verdade, dos não falantes, de uma compreensão cognitiva mais complexa. A gente tem visto, né, os avanços, né? A gente tem visto que a inclusão ela tem acontecido, mas é importante também que a gente reflita de que forma essa inclusão está sendo efetivada, né, ali na prática, né, no ambiente escolar, com os profissionais, se tem formação continuada, se os profissionais participam desses momentos de formação, se a própria estrutura física da instituição ela está ali adaptada para receber essa criança, esse adolescente, esse jovem, né? Eu acho que o primeiro ponto que nós devemos partir é do acolhimento, na verdade, do acolhimento, da empatia, porque nós temos formações, temos capacitações, tem que ter assim, é importante que a escola, que o profissional que chegue com essa criança, seja o professor, seja o profissional de apoio, seja o cuidador, que são três papéis primordiais e diferentes em cada um, né? Que eles possam ter, primeiramente, esse acolhimento, essa busca, essa pesquisa dessa própria deficiência, que isso é importante. Eu acho que começa a partir daí. Começa a ser uma visão mais, vamos dizer assim, personalizada de cada um, e cada indivíduo, porque se a gente tem dois gêmeos, um é diferente do outro. Se Sim. a gente tem dois autistas, um é diferente do outro. Então, eu acho que a gente tem que começar a partir desse ponto, do acolhimento, da busca, da empatia, e nessa busca incansável do conhecimento, porque existem as formações, é necessário que a escola tenha também campanhas dentro dessa perspectiva inclusiva para poder envolver os alunos, para que eles possam ver as potencialidades e não muitas vezes só a deficiência. Né, tentar englobar da melhor forma. Será que esse aluno, na pausa, o que é que ele está fazendo? No horário de aula, será que o professor está chamando a atenção dele no momento, mesmo que ele não tenha compreensão geral, mas só o ato de chamar essa atenção já é a primeira iniciativa para essa inclusão, que os outros em horário de grupos. Será que esse aluno ele também está, dependendo da potencialidade dele, ele de alguma forma participar desse grupo? Eu acho que isso é para ser avaliado
primeiras coisas para depois vir a questão geral, né? Porque a estruturação em si ela já é feita com rampas que é necessário. Inclusive, saiu agora, né, que por lei que o neuropsicopedagogo também tem que estar na escola, né, de forma institucional. Isso já é um ganho para a nossa Sim. área inicial. Foi agora, quem tinha essa notícia? Recente. É Notícia recente, é nova, né, recente, Pérsia? notícia nova. Então seria bem isso, essa proposta inicial para saber se realmente está sendo feito e o que é que pode ser feito. Eu acho que tem que ter essa parceria para que a inclusão na escola aconteça. Ela tem que estar com a escola, os pais, as terapias e muitas vezes até a questão medicamentosa Sim, com o médico, né? Porque muitas vezes, se só tem a terapia e vai para a escola e não tem a questão medicamentosa, por isso que é importante a ida ao neurologista para saber como é que tá, porque muitas vezes aquele comportamento ele pode ser amenizado com um todo, mas não só com medicamento, tem que ser uma constância dos quatro em si, a escola tentando procurar fazer sua parte a partir dessa vivência inicial, dessa perspectiva inicial, tentando produzir o PEI, né, para os alunos. Quanto de realidade você vai mudar no aluno com deficiência a partir do PEI, é. né? Do PEI ou do PDI mais precisamente, né? Que é o plano individualizado do próprio aluno. Então ali você vê e já consegue, seja de forma mínima, para que seja ampliado e a gente possa ver. E o aluno sente, na verdade, mesmo Sim. aquele que tem uma compreensão complexa, ele sente se ele está sendo incluído ou não, se ele está sendo necessário ou não. Muitas vezes aquele aluno que, vamos dizer assim, que dá um pouquinho mais de trabalho é porque ele quer ser visto, ele está gritando por um tipo de socorro de alguma forma. E quando ele é direcionado com alguma estratégia, na verdade, com algumas adaptações, ele consegue permanecer mais, ele consegue ver que ali ele é pertencente daquele lugar em si. É um caminhar, É um né? É um caminhar, caminhar, é uma é um construção, né, caminhar, é uma Pérsia? A construção. gente tem visto os avanços, mas ainda temos muito a ser feito, Temos né? sim, temos Ainda sim. temos, mas vamos conseguir, se Deus quiser, né? É sim. Do início, quando minha moça começou a estudar, com 2 anos e meio, eu fiquei na escola. Já se tinha a lei, né? Naquele tempo, eu não, em Parelhas ninguém tinha tido um acompanhante, na verdade. Então, nesse período inicial, fui eu que passei 1 ano e 8 meses com a minha filha na escola. Então, de lá para cá deu uma mudada geral. Mas hoje em dia a gente ainda precisa Sim, estar sendo falado, ainda precisa estar sendo, porque às vezes, muitas vezes, as mães precisam colocar na justiça porque aquele profissional está faltando na escola, né? E é importante que a gente não já tenha isso mais definido, porque o protocolo inicial é feito em novembro, né? Quando se diz que tem uma e necessidade é do lei, aluno, né? e é E é lei, tem lei. uma necessidade daquele aluno ter aquele profissional ali. Quando chega no início do ano, ele não está lá. Chega no meio, ele não está lá. E o que é que acontece? Aquele dia, aquele mês e aquele ano, para o aluno não volta. Sim, Então, ele perdeu condições que ele poderia avançar de alguma forma. sim, é verdade. E como a gente falou, é lei, É né? Tá lei, lá na legislação, tá lá na né? legislação. E a gente fala sobre o aluno com deficiência, as matrículas são feitas até antes, né? Tem um período Antes, antes prévio da matrícula regular, né, dos demais alunos. Então dá para a instituição ela se preparar, né? Seja o estado, município, a nível federal, né? Dá para se preparar para receber esse aluno, é, né, da melhor forma. E aí, falando também, voltando a falar um pouco, Pessia, sobre a ecoterapia, né? É uma abordagem ainda um sim, pouco conhecida, como já sim. falamos anteriormente, e ainda é pouco conhecida por muitos, né? E aí você pode nos explicar como ela funciona, quais os benefícios? É outra paixão da minha vida, a ecoterapia, porque mudou drasticamente a nossa vivência. A ecoterapia, ela é um método transdisciplinar que tem o cavalo como seu principal reagente. Então, o passo do cavalo em uma sessão de ecoterapia,
ele pode, não, ele faz de 1.800 a 2.250 ajustes tônicos. Então, ele automaticamente, a gente tem um passo tridimensional, de um lado para o outro, de frente para trás, de cima e para baixo. Então, esse movimento, ele automaticamente já ajuda significativamente ao praticante, porque não é paciente, é praticante de ecoterapia. E outra coisa que nós podemos compartilhar aqui é que não é só para pessoa com deficiência. Nós temos níveis da ecoterapia que, dependendo da sua queixa inicial, seja um transtorno, uma deficiência ou não, ela é praticada. Então, a ecoterapia, ela melhora significativamente a vida do paciente em si. E, Pérsia, você tem alguma história marcante de transformação mesmo por meio da ecoterapia que você possa compartilhar aqui conosco? Tenho, a começar de nós, né? Jessie, ela tinha muita questão de desequilíbrio, de coordenação motora ampla, a questão de ficar de um lado para o outro, e a ecoterapia, ele trouxe a questão da força, do equilíbrio, da postura, na verdade. Ela, na questão motora, principalmente, ela tem uma ênfase maior. E assim, começou a ter um pouco mais de independência, Gessia. Isso já foi de grande valia para nós. E em termos de outros pacientes, eu tenho uma mocinha que ela não tinha a questão do controle total do corpo. Então ela vinha abraçada pela mãe. Inicialmente nós fizemos o processo com ela abraçada com a mãe no cavalo, e a partir daí, quando ela foi ganhando a questão de força, a questão do próprio equilíbrio, a questão de conseguir sustentar o seu próprio tronco, ali foi uma grande alegria para todos nós, porque ela deixou de ser carregada pela mãe e começou a andar no cavalo de forma independente, ainda com muita dificuldade, mas só naquele momento em ela poder levantar o tronco Sim. já foi uma grande conquista para a gente. Isso é muito gratificante. E é importante essa fala de Pérsia porque às vezes a gente pensa que a ecoterapia é só para alguém que tem uma deficiência, né? Sim, E aí não é, né? Então não qualquer é. pessoa pode Pode procurar sim. conhecer, saber como funciona, né? Que aí Pérsia também é uma referência na ecoterapia aqui também, né? E além de tudo isso, eu não sei como é que Pérsia tem tempo, viu? Mas Pérsia também está como diretora da APAE, não é isso? E como é para você dirigir uma instituição como a APAE em uma cidade do interior como Parelhas? Né? A APAE, ela é referência, ela é conhecida, né? Durante um tempo aí esteve em atividade, depois, né, nesse período pandêmico também as coisas meio que pararam, né? Como em todas as outras instituições também. E aí nessa retomada, né, você é uma das pessoas que está ali à frente da direção da APAE. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é, né, estar à frente, estar diretora dessa instituição. É um desafio, na verdade. É um desafio, mas quando a gente tem uma equipe que anda junto, a gente consegue enfrentando esses desafios de forma mais, vamos dizer assim, firmes, na verdade, porque a APAE, para quem não sabe, ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então a gente tem que se desdobrar bastante, precisa muito da questão do apoio da sociedade. Então é desafiador porque a gente precisa estar em constante busca de parcerias, busca de profissionais, busca para que aquela entidade ela tenha um desenvolvimento. E uma das nossas grandes parcerias é a Prefeitura de Parelhas. Então, a gente tem ali, ela cede 4 profissionais que estão nos ajudando bastante nesse caminhar. E, Péssia, quais são as principais conquistas da APAE nos últimos anos, nos últimos meses?
algo que você queira citar, né, como conquista, como algo que melhorou, né, que a gente sabe que também é uma crescente, né, em alguns momentos a gente vai se deparar com algumas situações que precisam melhorar, mas algumas conquistas que você queira trazer e compartilhar com as pessoas, que eu acredito que todo mundo conhece, até quem não se apropria do que é a APAE, qual o Sim, papel da APAE, mas já ouviu falar, né, porque é uma instituição de muito tempo no nosso município. sim. A primeira delas realmente foi essa reabertura, né? Sim, Foi muito difícil, mas nós conseguimos abrir. E as outras conquistas foi justamente a gente da parte interna, na verdade, né? A gente ter feito a questão de refeitório, ter climatizado as salas. Isso foi uma conquista muito grande da nossa gestão, da direção em si. Foi uma luta de todos nós e uma conquista de todos nós. Eu acho que é importante salientar. O prédio, ele precisava de umas manutenções maiores e a gente conseguiu fazer a instalação elétrica, então tudo isso deu uma melhorada significativa para os nossos assistidos. Hoje em dia nós temos 32 assistidos. A gente começou, no início nós só tínhamos jovens e adultos. Então outra conquista foi baixar mais a idade, né, para, na verdade, adolescentes. Nós não temos crianças ainda, nós temos adolescentes, jovens e adultos, para que isso conseguisse iniciar vamos dizer, a partir da adolescência. Então essa foi uma grande conquista também para nós. sim. Então as pessoas que lá estão são chamados de assistidos, Assistidos. certo? São chamados de assistidos. E aí dentro dessas conquistas a gente sabe também que tem alguns desafios, né, que são enfrentados pela direção, pelos profissionais que lá estão e pelas famílias também que dependem dos serviços que lá estão disponíveis para esses assistidos, né? E aí é importante a gente falar que a população pode estar como Contribuir. parceira, contribuir. De que forma se dá essa parceria com algum profissional, por exemplo, que queira, eu vou lá, Sim. de forma voluntária, disponibilizar uma hora da minha semana, né? Ou quero contribuir de uma outra maneira, como se dá, quem procurar, né? Pronto. A nossa instituição, ela está aberta de segunda a sexta pela manhã e ela está pronta para receber a todos aqueles que querem contribuir. Nós temos 3 linhas atualmente de ajuda, vamos dizer assim, de parceria. Uma delas é a Pai Energia. Então, na Pai Energia, você pode estar fazendo esse contrato conosco e pode estar sendo debitado da sua conta automaticamente um valor mínimo que começa a partir de R$ 3, que vai até 15, ou o valor que a pessoa quiser disponibilizar. Então, todo mês é para nós chegado esse valor em parceria da Pai Energia. Outra possibilidade é ser sócio. Então, a pessoa que quer ir contribuir com esse trabalho em defesa da pessoa com deficiência, vai lá e pede para ser sócio da nossa instituição. E outros é de forma realmente voluntária. Tem algumas instituições, algumas pessoas que muitas vezes vão entregar produtos de limpeza. Nesse sentido, eles podem estar lá contribuindo, sendo voluntário ou profissional, que é um dos nossos maiores desafios, é justamente ter os profissionais clínicos na nossa instituição atendendo a todos, né? Recebemos uma emenda agora que está sendo desenvolvida através dessa questão inicial da questão clínica, que é um dos nossos sonhos, porque lá nós só tínhamos o pedagógico e avançamos agora para o clínico, então estamos tendo fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo e TO. Então, é importante essa fala de Pérsia em relação às emendas parlamentares, Sim, porque, né, se eu apoiei alguém, se eu conheço, se o meu representante a nível municipal tem os seus representantes a nível estadual, a nível federal, também pode solicitar que eles aloquem emendas para a isso, APAE, para que o isso, trabalho possa fluir. continuar, né, possa fluir, né, porque às vezes vem uma emenda e uma hora esse dinheiro vai acabar, né, Sim, e aí sim, se não tiver ali de novo um valor, talvez esses profissionais que hoje estão lá contribuindo precisem parar,
né, Isso. pausar o seu trabalho, e aí como fica esses assistidos depois, né, algo que É, vem avançando, é né, então é sim. importante essa fala para que a gente possa se conscientizar que, enquanto cidadão, a gente pode reivindicar, procurar saber de que forma, né, pedir aos nossos representantes mesmo para que eles tenham esse olhar, né, e destinem recursos também para essa instituição, que é uma instituição muito respeitada e muito conhecida no município. Sim, sim. Lá nós trabalhamos como um centro de convivência. Então, nós lá temos pedagogos, temos o motorista, temos a pessoa que trabalha na questão da SG. Então, lá nós temos 3 programas. Nós temos, orientações para a vida, letramento e numeramento, fazendo arte e corpo em movimento. Então, nós temos essa desenvoltura para os nossos assistidos. E mais uma vez, assim, a questão das terapias, como você falou, Alex, é muito importante na questão dessas emendas, nessas questões das parcerias, em relação aos sócios, em relação à Pai Energia, porque ela vai garantir que eles tenham uma continuidade. Na verdade, quando se chega esse valor, a gente vai tendo que dar prioridade àqueles que têm mais déficits, né? Sim, Na verdade, todos precisam, mas a partir do momento que a gente só tem aquele, então a gente vai ter que fazer pelos próprios profissionais também da área, saber aqueles que estão precisando de forma mais efetiva para assim estar adentrando todos eles. Então, é necessário o engajamento da sim. população, dos parceiros, das empresas, para que esse trabalho flua com mais efetividade, na verdade. E Pessia, ainda dentro dessa sua vivência, né, como mãe atípica, o que você gostaria que as pessoas, né, que estão nos ouvindo, né, soubessem sobre ser mãe de uma adolescente, de uma adolescente atípica? Que as pessoas tenham mais empatia, que as pessoas tenham mais acolhimento, principalmente quando passa da adolescência, da juventude, da vida adulta, porque assim, quando é criança, se compreendem um pouco mais, mas a partir do momento que passa para a adolescência, que vem as questões hormonais, que vem as questões comportamentais mais intensas, é necessário que tenha um acolhimento, um outro olhar, que possa também ter uma questão de ação, né? Porque muitas vezes a gente tem a empatia, mas não tem a ação. E uma das principais dificuldades da mãe atípica, na verdade, é o suporte, é ser compreendida. E a mãe atípica é comparada com um soldado em guerra, né? Com seus níveis, seja aquele de frente, né? Que é aquele que tem, a gente pode pensar até naquele que tem uma deficiência mais complexas, que tem comportamentos mais severos, na verdade, com aquela outra. Mas todas elas são vidas, são momentos, são tensões que a mãe vive, que o filho vive, que precisa ser compreendido, que precisa ser expandido, na verdade, para os outros, para que eles possam ir aonde eles quiserem, participar de todos os eventos ou situações que necessitem, sem ter o olhar de julgamento. Sem achar que aquele menino que tem, vamos dizer, um TOD é falta de malcriação em si, e em si não, uma deficiência que muitas vezes a mãe está ali há anos, a terapia está sendo feita e aquele menino naquele momento teve aquela reação e às vezes interpreta, é a mãe, é a falta, é o Sim, excesso. Então é de suma importância que a pessoa veja esses outros olhares, porque às vezes uma adolescente ou um adulto, vamos dizer, de 19 anos, ele não tenha uma independência, mas aquela mãe, aquela criança já tem passado por diversos profissionais, por diversas terapias, por diversos métodos e ainda se precisa, né? As alterações cerebrais são tantas que impedem que aquele processo ainda não tenha chegado aos olhos, vamos dizer assim, de todos, que seja dentro, né? Cada um tem o seu específico que precisa sim. ser respeitado.
E aí você falou também, Pérsia, da importância, né, da rede de apoio, né? Você falou aí que a mãe atípica ela está ali à frente, né? Mas é Sim. importante essa rede de apoio, né? Então, é, que tipo de rede de apoio fez ou faz a diferença nessa sua jornada? Né? Se você conta com uma rede de apoio, com pessoas que estão ali com você, né? A gente sabe que a maior parte do tempo é a mãe que está ali mesmo, né? E que a mãe é quem observa, às vezes, uns avanços que para a gente pode não estar acontecendo, como Sim. você falou. Mas o mínimo é muito, É, o né? mínimo é o nosso Sim, troféu do sim, dia, troféu do humano, na sim, verdade, né? É assim, a rede de apoio é muito importante, porque é uma carga realmente muito intensa. A gente eh, só vai à frente realmente, assim, com força, de ter resiliência realmente quando a gente consegue um apoio em si, porque é difícil. Então, quando a gente tem uma família que compreende, na verdade, quando a mãe é casada, muitas vezes a gente tem indícios que 80% deixam, né, as suas esposas sim, e abandonam, né, vamos dizer, o barco e deixa lá a mãe sozinha. Então, esse já é o primeiro ponto de, além da dificuldade inicial, né, de ter essas terapias, ou não, na verdade, né, perspectiva geral, tem o afastamento do pai, né? É importante que a família ela esteja presente para dar esse apoio. E uma das coisas que me ajudou muito foram grupos de apoio, porque a gente vai e vê que a gente tem a dor parecida com a do outro, então isso fortalece. A gente já faz, desde 2014, na verdade, fui convidada para o primeiro grupo, onde foi Iris que iniciou esse projeto, que a gente ia só para chorar, porque eram muitas dificuldades. Naquele tempo não se falava como se fala hoje em inclusão, em defesa, em ir atrás. Então a gente chorava muito. Então ali a gente nos deu as mãos e começamos a ir em busca de melhorias, em busca de terapias, em busca de nos conhecermos também. E a partir de quando a gente assume a nossa condição de ser mãe e mãe atípica, de ter uma pessoa com deficiência, muda para a criança, porque ela percebe que ela também é a protagonista da vida sim, dela, muda para nós, que muitas vezes a gente fica atrás de um estereótipo de que ainda da dor do luto, da dor de não ser aquele filho perfeito, então a gente passa a se entender melhor e a buscar mais e a dar sugestões também, né? Às vezes, ou a escola naquele tempo, ou algum local, ele precisa ter a receptividade de saber que a gente faz parte dessa construção e nada melhor do que uma mãe para dizer as necessidades. Então, naquele grupo, a partir daí, eu fui presidente também durante anos de grupos de apoio, onde a gente nós fizemos diversas ações que nos fortaleceu, que fortaleceu as crianças como audiências públicas, como fizemos até nas escolas, vamos dizer, há 8, 9 anos atrás, saímos em 7 escolas divulgando um filme como Estrela na Terra, Toda Criança é Especial para os professores. Então, mães falando naquele tempo, que eu ainda não era profissional da área da neuropsicopedagogia, era mãe falando para professores naquele tempo. Então, assim, eu acho que é um trilhar que foi necessário naquele tempo, que vai se construindo e caminhando para os dias atuais, né? Que é necessário sempre estar em sim. construção, Sempre. É construído, né? É é algo construído. construído, não é nada finalizado, né, Sim, PS? É um processo mesmo. E aí, o que você aprendeu com a sua vivência? Que mais transformou a sua visão de mundo? Que você queira compartilhar, socializar conosco. o que mais O transformou que, o que você aprendeu com essa sua vivência mesmo, que mais transformou a sua visão de mundo, né? PS enquanto pessoa. Né? O que é que transformou a sua visão de mundo? Dentro dessa vivência, dessas experiências que você vem desbravando aí, né? Ao longo das suas ocupações, das suas profissões, né? Dos espaços que você tem se inserido. o amor incondicional. Na verdade, esse amor, ele move, ele nos inspira, ele nos ressignifica para que a gente possa estar vamos dizer assim,
eu tentei de alguma forma estar em todos os locais para que Jéssica e outras pessoas, outras crianças e adolescentes pudessem ter esse acesso na questão desse amor que realmente nos impulsiona a enfrentar esses desafios e conseguir, vamos dizer, que para muitos é o mínimo. Uma coisa que não me sai, vamos dizer, da mente é a o momento em que Gessia foi para a Paralimpíada em São Paulo, no Centro Paralímpico lá, que a gente vê aquela grandiosidade e a gente vê a fragilidade dela e, ao mesmo tempo, a força em ela ter conseguido, apesar de toda a questão sensorial, motora, cognitiva, ela conseguiu entrar com os outros na fila para aquele processo lá da competição. Então, mesmo se ela fez ou não, ela entrou. Então, isso é um passo que a gente dá, é um passo que nos move, que o mínimo para alguns é gigante para a gente quando tem um filho com deficiência. E aí, Pérsia, como você cuida de si mesma, né? E em meio a tantas demandas emocionais e profissionais? Nossa, eu me cuido porque tem alguém que tem vamos dizer assim, na verdade, esse cuidado não vem de mim, ele vem do Senhor. Foi Ele que me trouxe para aqui, para Parelhas. Foi Ele que me trouxe e me move a todos os momentos. Então, a gente tem como base a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus. Então, é Ele que nos dá força quando a gente realmente tem que dar um passo para trás. A gente pensa na grandiosidade de Deus e do quanto Ele já fez por nós, do quanto Ele continua fazendo. Então, esse é o que me faz mover e o Sim. que faz me cuidar. Né? E a gente escuta muito quem cuida de quem cuida, né? A gente É. tem muito, né? As mães estão ali cuidando sempre, né? Mas às vezes falta alguém para cuidar dessas Falta mães, sim. né? Na verdade, se eu não tivesse o apoio da minha família, do meu esposo, dos meus pais, eu não faria a metade do que eu faço hoje. Então, a gente tem realmente uma rede de apoio que dá possibilidades para que isso aconteça. E não são todas as mães, as famílias E que não têm, são né? todas Pérsia já as falou no mães. início da nossa prosa que na maioria, estatisticamente, já é comprovado, né? Que as É, mães são abandonadas pelos seus parceiros e ficam ali sozinhas com os seus filhos, e né? ficam Então, sozinhas, literalmente, infelizmente, né? No infelizmente. momento que precisa mesmo e que precisa sempre, né? É. Então já está tramitando assim leis que vão amparar Sim, esse cuidado para as mães. Até então, a gente se apega justamente com isso, né? Com grupos, com associações, onde a gente pode compartilhar e vivenciar as mesmas coisas. Na verdade, saber dicas, por exemplo, né, de como você conseguiu para ter esse acesso. Então, vamos dizer, educativo, emocional também na questão de quando você chora para a outra e a outra consegue, de alguma forma, estar nesse processo ajudando, isso também é muito bom. sim. E aí, Pérsia, que mensagem você deixa para outras mães, famílias ou profissionais que estão começando nessa caminhada? Que tenham resiliência, que busquem os seus direitos, que busquem as terapias como de forma preventiva para que possa amenizar as questões globais, seja da deficiência ou da síndrome que esteja presente. Então, que seja uma busca e que não se sintam sós, na verdade, né? Temos grupos que podem ser procurados, temos associações, dependendo, temos associações a níveis de síndromes, grupos
que podem estar ajudando nesse processo. Então, por exemplo, os raros têm a síndrome de Angelman, que tem a questão da Angelman Brasil, que a nível de, vamos dizer assim, de conhecimento, a síndrome de Angelman ela também faz o exame de forma mais simples para detectar se aquela criança tem ou não a deficiência, a síndrome de Angelman. Então, assim, busque, procure, tente pegar na mão de alguém, tente ir em busca das terapias, porque as terapias elas mudam literalmente a vida da pessoa com deficiência, ela ameniza a questão, dando qualidade de vida àquele local, na verdade, a família, a escola, então tudo tem que andar juntinho. Estamos nos aproximando do final, né, do nosso papo, da nossa prosa, né, e a gente agradece a Pérsia, né, por ter aceito o nosso convite, né, por ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua trajetória, dos seus desafios e das suas conquistas, né, como mãe, como profissional, né. Agradecemos também a você que está nos acompanhando através do nosso Instagram, através do canal do YouTube da TVE Nossa Gente, que também fica salvo esse vídeo aí para que vocês possam, né, quem chegou no final que não teve como acompanhar no início. Então, a gente agradece, Pérsia, e deixa você bem à vontade para as suas considerações finais. Caso você queira falar algo aí nesse final, pode ficar à vontade. Eu só tenho a agradecer por esse momento, foi desafiador para mim, apesar de que as pessoas acham que eu goste de falar, eu tenho, a gente fica um pouquinho tensa, mas é muito importante a gente falar dessa trilha, né, de que a gente não deve esmurecer, porque em muitos momentos nós, enquanto mães atípicas, a gente precisa mesmo pegar fôlego, pegar um impacto para subir. Então, é necessário a gente ter essa constância e entregar tudo ao Senhor, né? Porque Ele move, Ele muda, Ele restaura, Ele abre portas que a gente muitas vezes achava que iria ser uma janela e Ele vem e escancara. Então, é isso que eu deixo para vocês. Então, a gente agradece a Pérsia, né? Agradece a você que está conosco, né, até agora, que acompanhou o nosso Prosa com Bereta. E na próxima segunda estaremos de volta com mais uma edição do Prosa com Bereta.